Boa noite, irmãos. Hoje eu vou ler para vocês o capítulo 4, Honrai vosso pai e vossa mãe. O item 9, Instrução dos Espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta um caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que vamos considerar para analisar as causas e efeitos. Também nesse caso, como todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, os espíritos levam consigo paixões e vicissitudes de natureza e se aperfeiçoam no espaço, ou permanece estacionado, até que desejam receber luz. Muitos, portanto, vão cheios de ódios, violentos, insaciados pela vingança, e alguns dentre eles porém mais adiantados dos que os outros, é dado que percebam uma partícula de verdade. Apreciem então as funestas consequências de suas paixões e são introduzidos a tomar resoluções boas. Compreende que para chegarem a Deus, só uma senha a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, diante do desconhecido esforço, conseguem tais espíritos observar que eles odeiam na terra, quem eles odeiam na terra, e aos vê-los porém aos vê-los a mágoa profunda que lhe desperta o íntimo. Revoltam-se com a ideia de perdoar, ainda mais abdicarem de si mesmos, sobretudo amarem quem lhe destruiu, muitas vezes a honra e a família. Entretanto, abalado fica o coração desses infelizes. Eles hesitam, vacilos, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram e imploram aos bons espíritos que lhe deem força no momento mais decisivo da prova. Por fim, anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo daquele de quem detestou, e pedem aos espíritos incumbidos de transmitir as ordens superiores permissões para ir preencher a terra os destinos daqueles corpos que acabam de se formar. Qual será o seu procedimento na família escolhida? Dependerá da sua maior ou da sua menor persistência, das boas resoluções que tomou. O inerte contato dos seres com quem odiou constitui uma prova terrível, sobre qual não é raro que não tem ainda bastante forte vontade, assim conforme prevaleça e não a resolução boa. Ele será amigo ou inimigo daqueles os quais vem chamado para viver. E, como se explica esses ódios e essas repulsas infinitas que se notam da parte de certas crianças que parece injustificável, nada como o efeito daquela existência a provocar semelhante antipatia. Para que aprender a causa, é necessário volver o olhar ao passado. Eu fiz algumas divisões aqui e eu tenho mais um textinho para ler, mas eu vou conversar sobre essas primeiras questões. Nesse primeiro textinho que eu li ali, que dizia assim: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, revolta os corações honestos. E isso é muito simplório, porque não tem nenhum de nós aqui que não sabe de uma história, de uma conversa, ou na família ou do outro, que dá ingratidão. A gente se questiona, mas fulana fez tudo por ciclano, como ele pode ser tão ingrato? Né? Como ele pode ser tão maldoso e não reconhecer tudo que ela fez? O que ele fez, ou independente. Mas muitas vezes essas raízes não são encontradas aqui. Porque quando o espírito sai
volta, ele leva consigo essas virtudes inertes. O que é? Que são aquelas, ele não pode arrancar deles, que está tão enraizada essas paixões, essas coisas que ficam ali, e ele leva junto consigo. Leva consigo e muitas vezes ele não consegue resolver. Por muitos e muitos anos, ele vai remoer aquele ódio, remoer aquela tristeza. E essa tristeza, se ele consegue ser caridoso, ele consegue pedir a Deus, então, uma volta para cá. E essa volta, ela vai se dar na casa justamente daqueles que precisam ser perdoados, assim como ele. Porque o perdão não é só de um lado, o perdão é dos dois lados. E é essa a maior caridade. Porque quantas vezes a gente pensa assim, e aí eu venho pro material, quantas vezes a gente não consegue perdoar? A gente fica remoendo. Sempre sobra um farelinho de bravo. E quando muito a gente consegue carregar o resto da família. Porque fulano me fez isso. Porque fulano me fez aquilo. E aí, além de estar contaminado, a gente passa a contaminar os outros. E isso torna a nossa convivência aqui muito mais pesada. Porque aqui, ó, quando não sucumbe e ainda não tem bastante vontade, assim conforme permanece ou não na boa resolução, vai se tornar amigo ou inimigo. Quantos casos de pais e filhos que são inimigos? Quantos casos de famílias que não conseguem se olhar? Que por mais que tenham pedido, não conseguiram vencer essas atribuições, por mais que o véu do esquecimento esteja sobre ele. Espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade, compreender que produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres, e pode todo o vosso amor se aproximar de Deus, essa alma. Tal missão que vos é confiada, cuja recompensa recebereis infinitamente, se cumprides. Os vossos cuidados, a educação que dareis, auxiliarão a seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Lembrando que cada pai e a cada mãe, Deus lhe perguntará: o que fizeste a seus filhos confiado, a vossa guarda? Se por culpa vossa ele se conservou atrasado, tereis um castigo em vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Então, vós mesmos, assediados do remorso, pedireis que seja concedido reparar a vossa falta. Solicitais para que vós e para que ele, em outra encarnação, e que cerque os melhores cuidados, e que ele, cheio de reconhecimento, retribuirá o seu amor. Então, aqui nessa frase aqui, eu marquei aqui, que diz: o que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Para mim, é uma das frases mais aterrorizantes, porque a gente está falando de filhos e pais, mas quantas vezes é uma outra pessoa que tu teria que também dar a caridade e não deu? Claro que aos filhos, bem mais, porque a ligação é direta, é muito direta. E essa ligação a gente cumpre. E aí, se a gente não consegue e o fim não é ditoso, quer dizer, não é afortunado, o fim não é feliz, a gente tem remorso e volta a pedir
para voltar junto àquele ente querido, para tentar construir novos laços saudáveis, construir novamente com um amor que ele não conseguiu antes. Não rejeites, pois, a criança que repele a mãe, nem que vos paga com gratidão. Não foi o acaso que fez assim ou tê-lo. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual poderá deduzir de um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, e de um ou outro veio para perdoar ou espiar. Mães, abracei seu filho, e que vos dá desgostos, e dizei, um de nós é o culpado. Fazei-vos merecedor dos gozos divinos que conjugou a maternidade, ensinando para seus filhos que eles estão na terra para aperfeiçoar, amar e bendizei. Mas, ó, muitas entre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entre em descuido, e mais tarde vosso coração, entretém e desenvolve esses princípios por uma culposa fraqueza, e por descuido, mais tarde vossos corações ulcerados pela ingratidão de vossos filhos, será para vós, já nessa vida, um começo de expiação. Nessa parte aqui, eu lembro, eu tenho minha sobrinha, e eu já tinha uma sobrinha mais velha. Ela, quando pequena, era muito minha. Então ela me puxava com a mãozinha e vinha. E a minha outra sobrinha, com os mesmos laços, as mesmas afinidades, e que eu digo assim, a mesma convivência, quando eu pegava ela, eu ficava uns minutinhos, ela abria o berro. Mas, gente, pensa em choro. Pensa em choro, porque se não tivesse alguém ali, eu tinha que chamar o tutelar para mim. Porque ela chorava desesperadamente. Foi um dia, eu lembro, era um domingo, eu disse assim, hoje eu vou ficar com ela. E eu peguei ela no colo. E ela ficou uns minutinhos e se desatou a chorar. E aí, por sorte, meu irmão, ele dizia, pode ficar. A mãe dela vinha pro meu lado, ele disse, não, deixa, elas vão se entender, como se nós estivéssemos brigando. E aí eu conversava com ela baixinho, bem assim, tipo, eu não sei qual de nós duas é culpada. Eu não sei, mas eu preciso que tu me perdoe. E eu te perdoo de qualquer coisa. Eu não sei quanto tempo a gente ficou. Pode ser que tenha sido 15 minutos, pode ter sido meia hora, mas para os meus ouvidos foram quase 2 horas, porque aquele choro era estridente. Porque quando eu peguei ela no colo, graças ao Evangelho, né, ele nos dá essa luz, eu me recordei dessas passagens e eu disse assim, eu sei que eu não fiz nada agora, mas o que será que eu fiz? Não que eu quero saber, gente, eu sempre digo, eu não quero saber o que eu fiz, eu só quero melhorar. Mas o que será que eu fiz? E ficamos conversando até que ela se acalmou. Não assim, né? Mas ela foi se acalmando, parou de chorar. E deu uns minutinhos, ela dormiu por um bom tempo. Depois disso, ela não chorava mais. Eu conseguia pegar ela e o espaçamento de tempo melhorou muito. Não era mais só aqueles 2 minutinhos embaladinhos. E a gente construiu um alicerce de amor, que a minha outra cunhada disse assim, quando ela chorava para não ficar longe de mim. E a minha outra cunhada dizia assim, para a mãe dela, quando ela não queria deixar ela ficar comigo, deixa ela aí, elas se amam. Eu digo, graças a Deus, que agora nós estamos se amando, né? Porque se eu for imaginar pelo choro, como eu digo para vocês, eu não quero saber. Mas agora está tudo bem. Então, muitas vezes a gente percebe isso, né? É o olhar daquela pessoa que tu não gosta, é o sentir essa energia que
que vem, tu não sabe de onde. E ao mesmo tempo aqui eu lembrei de um priminho meu, que, aliás, ele é filho de um primo meu. Eu não conhecia, ele devia ter uns 5 anos, né? E aí ele chegou para visitar minha mãe, e que é tia dele, e aí chegou com a esposa, com os 2 filhos. Aí o pequenininho veio e cumprimentou todo mundo com a mãozinha assim, estendidinha, o mais velho também. E eu tava sentada assim. Quando ele me olhou, ele abriu os braços assim, e veio caminhando assim, de braço aberto, e chegou no meu rosto e só fazia assim. Gente do céu, eu disse, eu não sei, esse era meu amigo. Esse eu tenho certeza que era meu amigo. Então, há coisas que a gente não consegue explicar. Há coisas que aqui ficam mais difícil da gente entender. Há desgostos e há rancores que a gente carrega. E muitas vezes a gente não consegue vencer. Se a gente não consegue vencer as pequenas coisas daqui que a gente leva, como eu digo, que eu sempre digo aqui em outros lugares, aquele lixinho, né? Porque quem carrega o lixinho é a gente, quem carrega o rancor é a gente. A gente não consegue dissolver isso. Tu imagina quando isso é muito maior, porque agora a gente vive num mundo mais pacificado. Mas vamos saber quantas encarnações atrás a gente se encontrou? Em que situação? Se de guerra, se de, né? A gente sabe que a história é terrível. Ela conta quanto maldosa no sentido de judiar, né? Como era concebido as coisas, né? A sangue e a ferro, né? A ferro e fogo, era assim. O diálogo não existia. A tarefa não é tão difícil quanto possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-la assim como o ignorante ou o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desenvolvimento, dando a conhecer a causa das imperfeições humanas. Desde pequenininho, a criança manifesta instintos bons ou maus à sua existência anterior. E a estudá-los devem os pais aplicar o que lhe é possível. Todos os males se organismam no egoísmo e no orgulho. Espreitam, pois, os pais dos menores indícios, revelados os germes de vícios, e cuidem combatê-lo, sem esperar que se lancem raízes profundas. Façam como um bom jardineiro, que corta rebentos defeituosos à medida que vê apontar na árvore. Se deixarem se desenvolverem, o orgulho e o egoísmo se espalharão, e será tarde demais e logo pagarão com ingratidão. Quando os pais fazem tudo o que deve ser feito para o adiantamento moral dos filhos e não alcançam êxito, não tem de que se culpar, mesmo podem conservar a tranquila consciência. A amargura muito natural que lhes chega da improdutividade de vossos esforços. Deus reserva a grande e imensa consolação, na certeza que se trata apenas de um retardamento que, concedido, lhe fará concluir ou noutra existência a obra que foi começada nesse dia. O filho ingrato ou se recompensará com amor. E aí eu volto um pouquinho. Eu volto lá para o exemplo que eu dei da minha sobrinha. Vocês imaginam, se eu naquele dia, eu tivesse dito assim, que criança chata, não para de chorar nunca, não fiz nada para ela. Ai, não quero. Ai, lá vem Vitor. Porque é da gente. A gente bem pode fazer, né? Porque se tu sabe que tu não fez nada para ele, e aí a criatura fica te chutando, te chorando, ai, lá vem Vitor. Se eu não tivesse
Eu creio que se eu não tivesse esse conhecimento aqui, muito provavelmente eu teria entregado para a mãe. Para de chorar. E esse laço nunca teria sido rompido, porque eu creio que ele está rompido hoje em dia. Mas o quão mais difícil seria o nosso convívio? Porque é muito fácil, eu sempre digo assim, o bom de ser tia é que tu só entrega pra mãe, né, quando tá chorando. A gente não precisa mais que isso. Mas assim, a minha pergunta, nesse caso, em outros tantos casos que a gente observa, é e se? E se? E se eu tivesse mesmo que ter ficado com ela? Porque é isso. Porque não vai me custar. O ouvido vai doer. Vão te olhar com cara feia, vão ficar ali. Aí tu fica, eu no meu caso a gente fica assim, aí todo mundo na tua volta ali, tu com aquela criança chorando, todo mundo na tua volta, e aí tu fica, e eu pensando assim, eu não tô fazendo nada, não tô fazendo nada. E aí são dois pensamentos, né? Um aqui, tá tudo bem, e o outro, porque é do ser humano. E se a criança continuasse chorando e eu entregasse pra mãe e dissesse assim, ai, toma, e ainda ficasse pensando assim, ai, eles acharam que eu tava fazendo mal pra ela. Ai, eles estavam ali na minha volta. Além de não reconstruir esse laço amoroso, eu estava desmanchando outros na minha volta. Porque a gente cria, né? A gente cria isso. Às vezes sem querer, às vezes por cansaço. Deus não dá prova superior às forças daquele que pede. Só permite as que pode cumpri-las. Se tal não ocorre, não é por falta de possibilidade, falta a vontade. Com efeitos, quantos há que, em vez de resistirem aos às más capacidades, são agradáveis a ela? A esses ficam reservados os prantos e os gemidos em existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus, que nunca fecha a porta ao arrependimento. E vem um dia que é o culpado, cansado de sofrer, com orgulho afinal abatido, Deus abre os braços e recebe o filho pródigo, que se lança a seus pés. As provas rudes ou bem são quase sempre indício de um fim do sofrimento, do aperfeiçoamento do espírito. Quando aceitas o pensamento de Deus, é um momento supremo, no qual, sobretudo, cumpre ao espírito não fracassar, murmurando, se não quiser perder o fruto de tais provas. Em vez de se queixar, agradece a Deus a oportunidade que Ele proporciona de vencer, a fim de vos deferir o mérito da vitória. Então, saindo do turbilhão do mundo terrestre, quando entrares no mundo dos espíritos, serei aclamado como um soldado que sai triunfante do seu trabalho. Porque é isso, né? Aqui eu frisei aqui que Deus abre os braços para receber seu filho pródigo, quando realmente a gente pede, e não mais egoísta, quando não mais se fazendo sofredor, não que não tenha sofrido, mas aí às vezes a gente se carrega mais de sofrimento, né? Porque eu. Deus abre os braços para receber o filho pródigo. E aí eu fui procurar, e um dos sinônimos do filho pródigo é gastador. E aí eu fiquei pensando assim, filho pródigo com gastador, né? Porque eu nunca tinha feito feito isso assim. Porque a gente conhece a parábola do filho pródigo, né? Mas literalmente é gastador. E aí assim, naquela era gastador dos bens. E aqui, de repente, é gastador das chances que Deus dá para nós. E mesmo assim, a gente sendo gastador de todas as chances, Deus sempre experimenta mais uma para nós. Ele sempre oferece mais uma perdão. Ele sempre oferece mais um perdão. Ele sempre está de braços abertos para nos reconfortar. De todas as provas, as mais duras são as que afetam o coração. Um que suporta com coragem a miséria das
privações materiais, não se abate ao peso das amarguras domésticas, da ingratidão dos seus. Ó, pungente angústia é essa, mas tais circunstâncias que mais pode eficazmente restabelecer a coragem moral e o reconhecimento por causa do mal. Certa que, se bem haja prolongados despedaçamentos da alma, não há desesperos eternos, porque não é possível que seja da vontade de Deus a criatura sofrerem infinitamente, que dá mais reconfortante, do mais animadora ideia a cada um dos esforços é que depende abreviar o sofrimento, mediante a destruição em si das causas do mal. Para isso, porém, é preciso fazer que o homem não tenha na terra o olhar e só veja a existência, que se eleve para pairar no infinito do passado e do futuro. Então, a justiça infinita de Deus, vos pairará e esperais com paciência, porque explicável vai se tornar na terra o que vos parecia verdadeira monstruosidades. Quando ele fala em pairar entre o passado e o futuro, né? É mais ou menos, se a gente pensar só no hoje, a gente não vai perdoar. Se a gente pensar só no... E eu tô falando hoje. Não tô falando nem existências. Mas se a gente parar nas existências, a gente vai ter que olhar amplamente o que foi feito no passado para se poder construir o futuro, o futuro. Muitas vezes as nossas decisões são tomadas apenas na ferida do agora, no mal que estão me causando. E eu não estou aqui para tirar a dor, se a pessoa acha que é verdade ou não é, porque só a gente que sofreu aquilo sabe quanto dói, né? Só a gente sabe o quanto é, mas a gente precisa confrontar, no sentido se questionar. Lembra aquela questão que eu questionei? O que eu te fiz? Quer dizer, não queria saber o que eu tinha feito. O que será que eu fiz? O que será que me fizeram? Mas eu tenho que perdoar, porque tem uma outra coisa que diz assim, ó, se a gente sabendo tudo o que sabe hoje, se a gente morrer e depois de anos reencontrar uma pessoa que a gente ama muito, muito aqui na Terra, e quando nós dois se encontrar lá, a gente descobrir que a gente era grandes inimigos, ainda assim o amor vai sobressair. Porque se eu amo tanto ele e ele tanto me ama, eu vou ficar com vergonha. Não é? A gente diz, como que eu pude fazer isso? E o outro, por me amar imensamente, também vai ficar com vergonha. Vai ficar com esse constrangimento. Então, é assim que o amor vence. E a gente precisa trazer um pouquinho para esses nossos dias tão atribulados. A gente precisa trazer um pouquinho para esses nossos dias que quando a gente vê, a gente está discutindo por coisas tão pequenininhas. É a louça, é o pisar. As mães não sabem o que é isso. Não, pisa no meu piso limpo, né? Vou esgoelar essa aqui. Ela pisou com o pé sujo. E aí depois de um tempo a gente vai querer sol. Vai sentir tanta falta daquele pisado sujo no chão. Não que a gente não tenha que educar. Eu acredito firmemente na educação. Mas a gente não pode fazer dessas pequenas coisas guerras imensas. Ah, mas um dia tu me falou isso. A pessoa nem lembra mais o que ela falou. Mas quando que eu falei? Falou, eu não me esqueci.
Aí a outra puxa assim, mas eu falei isso. Mas eu não lembro. Ah, mas disso tu não tem. Imagina um dia assim, isso tu lembra. Agora quando tu fez pra mim, tu se esquece. É que muitas vezes é o banal. A gente precisa reunir as nossas forças para esse progresso, para esse desenvolvimento. As feridas que aí vos abrem, passais a considerar simples arranhuras nesse golpe de vista lançado sobre o conjunto dos laços das famílias, que vos apresento sobre o aspecto real. Já não vede a ligar-vos os membros apenas como frágeis laços da matéria, mas sim como laços duradouros do espírito, que se perpetuam consolidando de puro, em vez de se quebrarem, que se quebram pela reencarnação. Quer dizer assim, ao invés de perdurar aquele ódio, a gente precisa transformar em amor. E eu não estou dizendo, eu sempre digo aqui, não estou dizendo que é fácil. Parece que aqui a Natália diz, é fácil, não é. Todo mundo sabe o sapato que está calçando. Todo mundo sabe onde ela aperta. Mas às vezes as coisas mínimas vão fazer uma diferença. Aí eu vou perguntar assim, quanto tempo faz que tu não elogia a pessoa que está dentro de casa contigo? Quanto tempo faz que tu não diz eu te amo por uma pessoa que tu ama? É só um eu te amo. E aí eu também sei que nós, muitos, foram educados a não mostrar os dentes. Não mostra os dentes. Não deixa de se dominar. Como se amar fosse perder alguma coisa. A gente não perde nada. Educar é uma coisa. Tanto que eu costumo dizer que quem ama educa. Educar é difícil. Mas amar, porque é mais fácil. É mais difícil, desculpa. Você não dá porque a criança está chorando. Ai, mas eu gosto dele, eu vou dar. Não, se ele não pode pegar, ele não vai pegar. E é muito mais difícil. Porque vai ter o pé, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas também a criança precisa entender que aquilo não é falta de amor. Aquilo é amor. E a gente precisa deixar isso claro todos os dias. Eu sempre brinco aqui que como é fácil, como eu vejo as mães de uma época se transformarem quando são avós. Gente do céu, eu vejo pela minha. Tipo assim, tem dias que ela faz 3 tipos de comida diferente, porque eu não comi isso, não comi aquilo, eu digo assim, já sabe que quando era meu tempo, era o que estava na mesa, né? E é essa questão doce que a gente precisa trazer. Não digo para fazer 3 pratos, mas olhar com esse amor, com essa caridade, com esse esquecimento. Que a arte só é uma arte, mas como diz lá no outro pedaço, a gente tem que ser um bom jardineiro. A gente não pode deixar as virtudes. Ah, mas ele fez isso só porque ele tem um gênio forte. Não, ele precisa ser educado. O gênio forte precisa ser educado por amor. Acolhei-os, portanto, como os irmãos, auxiliai-os e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos que, em turno, poderão salvar outros. Quando a gente salva alguém, a gente está se salvando também. Mas, com certeza, quando a gente ensina isso, eles vão refazer isso e vão salvar outros ali na frente. Com amor, com dedicação, com coerência, e a gente precisa sempre estar de mão estendida para salvar a quem precisa. Muito obrigada, irmãos.